Muito bem, vamos continuar as nossas meditações em Hebreus. Então vamos lá, Hebreus capítulo 13, dos versos 9 ao 14. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar, do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos edificados nessa manhã. Fala com a gente, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Nos últimos tempos aí a gente tem sempre ouvido as pessoas querem que a gente escolha um lado, né? Então, mas de que lado você está? Né? E o nosso assunto aqui de Hebreus tem a ver com isso. De que lado nós vamos ficar? Mas é um lado bem diferente do direita e esquerda que está por aí, porque nessa época nem tinha direita e esquerda, e o foco também do nosso autor não é falar de política, mas o nosso posicionamento como cristão no mundo, tá? E a gente concluiu lá do verso 8 falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente falou sobre a questão da nossa salvação que não muda, porque Jesus é o mesmo e as coisas não passam que são ligadas à vida cristã. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Então, a gente hoje vai falar agora sobre a questão da fé cristã, que a gente falou sobre a nossa vida cristã, a nossa salvação, que não muda, mas também o nosso ponto de fé não vai mudar, porque Jesus Cristo é o mesmo. Amém? E uma das marcas da maturidade cristã espiritual é permanecer firme diante de doutrinas estranhas e falsas que começam a nos atingir. Tá? Então, isso é muito importante. E um dos problemas que a gente vê aqui desses nossos irmãos que primeiro receberam essa carta, aqui lá no primeiro século, eles tinham uma certa imaturidade diante de algumas coisas. Isso fica claro quando a gente viu lá no capítulo 5, né, que o escritor aqui falou que, embora eles devessem ser mestres, ainda estavam ali como crianças no que diz respeito à verdade cristã. Então a gente percebe, era uma igreja que não era uma igreja relativamente nova, pelo que o escritor fala aqui, que vocês já deviam ser mestres, mas que ainda estavam ali se debatendo em questões muito primárias. E por isso que ele escreve tudo isso que a gente tem meditado até agora, explicando toda a vida cristã, explicando a obra perfeita de Jesus, tudo que representa a obra de Jesus, ele fazendo toda essa conexão com o Antigo Testamento, mostrando o cumprimento de tudo em Jesus Cristo. Então, só que aí, agora nesse capítulo 13, que é essas finalizações, aqui essas últimas exortações, as exortações finais aqui dessa carta aos Hebreus, ele vem trazendo ele vai levantando alguns assuntos mais do cotidiano da vida deles. A gente percebe que ele veio até o capítulo 12, o capítulo 11, principalmente, falando muito de doutrina. E agora, a partir do capítulo 12, ele vem falando sobre questões que a igreja estava enfrentando naquele momento, e que isso que é muito interessante, porque isso é há mais de 2000 anos atrás, e parece que as questões são as mesmas que nós vemos hoje, né? Talvez com algumas circunstâncias diferentes, mas os problemas que nós enfrentamos são os mesmos que esses nossos irmãos enfrentaram lá no primeiro século. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que nós temos uma igreja que não é nova no Brasil, só que continua uma igreja imatura. Quando deviam ser mestres, são ainda criancinhas quando se trata
das questões espirituais. E aqui a gente percebe que eles tinham um probleminha aqui, quando no verso 9 ele fala: não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas. Então essa é uma advertência que nós devemos ter sempre no nosso meio, tá? A gente nunca pode parar de fazer essa advertência para que a gente não seja contaminado. E essa igreja aqui, ela tinha esse problema, como nós vemos hoje também, e ele coloca aqui que há um perigo para os cristãos fracos, porque aqueles que são fracos, como ele afirmou já no capítulo 5, que ainda não parece uma criancinha, é facilmente levado para qualquer lado. E é isso que ele vem falando aqui, que nós precisamos ser como um navio bem ancorado. A nossa vida cristã, nossas questões de fé doutrinárias, elas têm que ser bem firmadas, para que não chegue alguém e fale um negócio e fale: é verdade. Aí vem outro e fala outra coisa: isso também é verdade. E a gente vai para lá, vai para cá, e quando a gente perceber, nós já estamos à deriva, né? E isso é um grande perigo que a gente vê na igreja hoje, né? Quando a gente começa a ouvir, né, principalmente nas redes sociais, você começa a ouvir outros cristãos, pastores, falando e como eles se perderam nas questões doutrinárias, né? Eles se perderam na verdade, ao ponto de chegar a anular a própria Bíblia. Então a gente percebe o risco que nós corremos se a gente deixar um pequeno erro passar. Fala: não, isso aí não tem problema, não é tão importante assim. Só que essa questão não importante, ela começa a abrir o caminho para outras questões maiores, até chegar um momento em que nós vemos vários líderes aí de igrejas negando a própria Escritura. E aí, se nega a Escritura, a fé é baseada no quê? Né? Se perde totalmente, tá? Então, como os hebreus aqui, uma coisa da qual a gente pode ter certeza é que vai sempre surgir falsos ensinos. Paulo falou disso também para os presbíteros lá em Efésios, lá está registrado em Atos capítulo 20. Ele diz o seguinte, nos versos 29 e 30: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando de coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Parece que ele está falando dos nossos dias, não é? Mas não, ele está falando lá do primeiro século. E ele também falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em vós. E ainda, no mesmo, para Timóteo ainda ele fala lá no capítulo 4: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então a gente vê aqui que tem um caminho de mão dupla. Nós temos líderes que começam a implantar uma nova doutrina falsa, como nós temos pessoas que não aguentam a sã doutrina e começam a juntar para si falsos mestres. Então, a gente não pode só falar: a culpa é só dos líderes. Não, a culpa também é da própria igreja, que está buscando falsos ensinos para acomodar o seu coração. Tá? Então essa mensagem, então essa mensagem tem que ser só para líder. Não, essa mensagem é para toda a igreja, para os líderes que se deixam contaminar pelo falso ensino e pelos membros da igreja que estão buscando um falso ensino para se sentirem mais confortáveis. Então, essa palavra é para nós. Nós não podemos enfraquecer os nossos flancos, né? Nós temos que defender a nossa fé. Agora, quando a gente começa a falar desse assunto hoje, né, e isso nas redes sociais fica muito evidente, se você levanta um ponto doutrinário que vai de encontro ao que os falsos mestres estão ensinando, que você é taxado, que você é um desagregador, que você é um criador de confusão, que você é um intolerante, que você não quer ouvir o que os outros têm para dizer. Mas a questão é que nós devemos ser firmes, sim, porque nós não queremos nos contaminar e nós não queremos ver as outras pessoas entrando no erro.
Não é porque a gente está vendo alguém, um irmão nosso, que está começando a se envolver com questões doutrinárias estranhas, e a gente fala, não, deixa ele, eu não vou falar nada para não criar conflito. Então é melhor ver ele se perder? Muito pelo contrário, nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Então a gente não pode se deixar levar nem pelo falso ensino e nem pelo medo de ser taxado de qualquer coisa que não seja agradável para a gente. Porque o nosso ponto é com a verdade. Nós temos que falar do verdadeiro evangelho e não deixar as pessoas se contaminando. Agora, uma razão pelos quais esse perigo do falso ensino é muito constante entre os cristãos, né, é porque nós temos um inimigo. Então essas coisas não surgem do nada. Nós temos um inimigo que é o próprio Satanás. Desde o início, lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente tenta Eva, como que ele faz? Ele não vem falando uma coisa totalmente aleatória. Fala, o que foi que Deus falou para você mesmo? Não é? Então, com que a serpente engana Eva? Com a própria palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus e muda um pouquinho. Ele não muda escancarado, ele muda um pouquinho. Não é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí a gente percebe como Eva já tinha sido contaminada. Não, a gente pode comer de todas, a gente só não pode comer nem tocar, e que Deus nunca tinha falado isso, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente percebe que Satanás veio com engano, e aí Eva já respondeu, também esperando já um novo engano. Por quê? Porque ela já estava desejando aquele fruto. Então, a ideia de comer do fruto não foi da serpente, mas do próprio coração de Eva, ok? E aí, Satanás ele tem duas estratégias, e ambas a gente vê aqui no livro de Hebreus. A primeira é a perseguição. A gente vê que em vários momentos o autor aqui fala desses nossos irmãos que estavam sendo perseguidos, presos, açoitados, alguns morrendo por causa do Evangelho. Só que a gente percebe que, à luz da história da igreja, a perseguição não surte tanto efeito assim para Satanás. Por quê? Porque sempre em lugares onde tem uma forte perseguição da igreja, o que acontece com essa igreja? Ela se fortifica, ela cresce, ela fica mais ainda fincada na palavra. É uma igreja que ora mais, que lê mais a Bíblia, que se preocupa com as verdades. Então, Satanás percebeu que não é uma tática muito legal para ele, que não surge tanto efeito. Então ele criou uma nova. Ele entrou com uma nova, que é exatamente a outra estratégia, que é entrar dentro da igreja, é trabalhar com a própria igreja. Não é algo externo que vem afrontando a igreja, mas sim algo muito sutil que entra na igreja e vai contaminando as pessoas, vai contaminando a doutrina, o evangelho, até virar uma outra coisa. Então ele envia falsos mestres que se fazem de cristãos, né, e começam a incitar o erro dentro das igrejas. E isso causa um mal absurdo ao longo do tempo. E por isso que nós estamos falando aqui que nós precisamos ficar atentos, porque uma coisinha que entra, ela é uma semente e ela vai crescendo. Então a gente nem percebe que ela está ali. Com o passar dos anos, aquilo já se tornou um monstro. E aí já corroeu tudo. Já não existe mais evangelho, só existe o falso evangelho. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Olha o que Paulo escreve lá, 2 Coríntios capítulo 11. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então essa é uma ameaça grave em nossos dias, e nós devemos estar atentos para combater. O verso 9, ele traz aqui, quando ele fala sobre esse falso ensino, ele usa duas palavras. A primeira aqui ele põe doutrinas diversas, né? A palavra usada no original do grego, ela é melhor traduzida como distinto, tá? E essa palavra,
dentro do contexto usado no próprio contexto grego, ele era muito usado para falar de roupas coloridas, tá? Lá na Septuaginta foi usado esse termo para falar da túnica de José. Lembra quando Jacó dá uma túnica colorida, bonita para José? Que fazia ele distinto dos outros irmãos por causa daquela túnica. Tá? Então essa é a palavra que o escritor aos Hebreus usa aqui. Um ensino distinto. E aí colorido, né? O que isso tem a ver? Que é legal de se ver. É bom de se contemplar. É bonito, né? Quando a pessoa fala sobre isso, é muito bonito, é muito legal, é muito agradável aos ouvidos. Parece que faz todo sentido. Ele faz o olho das pessoas brilhar. É algo sedutor. Tá? Quando no trabalho com metal lá também na Grécia, quando usava essa palavra, também era para falar sobre as ligas de latão. Né? Então, por que a liga de latão? É uma mistura de metais que dá um novo metal. E o latão, ele é o quê? Reluzente. Ele parece que é bonito, mas ele não é puro. O que ele é? Uma mistura de um monte de coisa e não é nada puro. Não é nada que é purificado, mas é uma mistura de elementos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, exatamente porque ele não é uma coisa feia que vem, diferente da perseguição, que é uma coisa que já nos atinge. Você olha para aquilo e fala, não, isso é um erro, nós precisamos lutar contra isso. O falso ensino incitado por esses falsos mestres infiltrados na igreja, eles parecem bonitos, eles parecem uma coisa moderna, super legal, parece que tem tudo a ver com o evangelho. Eles pintam um evangelho muito bonito, mas que não é verdadeiro. Então, se você ouvir vários dessas pessoas falando, parece que eles são super coerentes. Parece que eles só falam de coisas legais, de paz, de amor, de benevolência. Mas no final, o que eles querem? Deturpar o evangelho, para que nós deixamos de crer na verdade do evangelho. E assim, tiramos os nossos olhos de Jesus, que é uma coisa que o escritor aos Hebreus repete aqui constantemente, sobre olhar para Jesus, só para Ele. A salvação está só em Jesus. Mas o falso evangelho começa a colocar que a salvação está também presente em outras coisas, que não é Jesus. E a gente vai perceber isso daqui, né? A segunda palavra que ele usa é estranha. E essa palavra aqui era usada para falar sobre os estrangeiros. Então o falso ensino, ele é estranho e estrangeiro. Ou seja, ele não é nativo da palavra de Deus. Ele não é originário da palavra de Deus. Ele vem de outro lugar. Então aqui a gente pode falar sobre as inovações teológicas que nós vemos por aí, tá? Que é sempre distinto e sempre tentador. A gente vê isso na história da igreja, como vão surgindo teologias modernas, né, e que querem, né, abraçar a igreja, e muitas vezes a igreja abraça essas teologias. Então nós temos esses dois termos aí, distinto e estranho, que descrevem adequadamente o que a gente vê hoje nos sermões, na rádio, na televisão, nas livrarias. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí surge a grande pergunta: como é que eu sei a diferença? Né? Que é uma coisa, eu tenho que lutar contra o falso ensino, eu tenho que lutar contra essas artimanhas de Satanás. Mas como que eu sei qual que é o verdadeiro ensino? A primeira coisa, né, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é misturado, que não é só a palavra de Deus. Quando é a palavra de Deus, mais alguma coisa. Então a gente fala da Bíblia, mas aí vai citar a filosofia, a gente vai citar a sociologia, a gente vai citar qualquer outra matéria humana, tá? Então quando a gente mistura essas coisas, já tem um sinal forte aí de que tem algo errado, porque a palavra de Deus nunca se misturou com nada, tá?
E isso, a gente percebe, não é uma coisa nova. A mistura com a filosofia grega, ela surge desde o primeiro século. Então a gente percebe que isso é uma coisa que é forte, tá? Então, cuidado também com aquilo que é novo. Se alguém chegar com alguma nova revelação, não, porque eu estava estudando a Bíblia e percebi algo que ninguém nunca percebeu. Nós estamos em mais de 2000 anos de igreja. Aí alguém viu uma coisa que ninguém nunca percebeu. Tem alguma coisa estranha aí, não é? Então, a gente tem que correr dessas coisas. Alguém fala, não, eu tive uma revelação. Ah, pera, não é possível. Tá? E aí muitas pessoas falam contra isso, quando a gente usa esse argumento. Mas aí você está atrás da tradição. Não, eu não estou atrás da tradição. É que existem, e aí eu sempre não lembro nem quem foi que falou isso, mas eu já li em algum lugar, que nós estamos sobre ombros de gigantes, né? Então, que a gente não consegue ver adiante pela nossa própria visão, mas a gente sobe no ombro de gigantes antes de nós, que já se debruçaram sobre as Escrituras para nos explicar a doutrina cristã. Então não tem como eu chegar hoje aqui, eu vou ler a Bíblia sozinho e eu vou chegar nas minhas conclusões acerca do que a Bíblia fala. Se eu fizer isso, a probabilidade de eu falar uma grande besteira é enorme. Por quê? Porque Deus, Ele não age dessa maneira. Ele age na igreja, no decorrer da história. Então nós temos gigantes antes de nós, que se debruçaram sobre as Escrituras, que oraram e que receberam uma iluminação do Espírito Santo para interpretar o que está nas Escrituras. E não foi um, não foi dois, mas são muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que se dedicaram à vida de estudo da palavra e que hoje nos possibilitaram interpretar melhor as Escrituras. Então, se vem alguém e que quer retirar toda essa bagagem doutrinária que nós temos e falar, não, existe algo muito melhor e novo, nós podemos sim duvidar disso. Porque é muito estranho, depois de mais de 2000 anos da igreja cristã, alguém vir com algo que nunca o Espírito Santo revelou a mais ninguém. Vocês concordam comigo? O que nós vemos hoje, e que é um movimento da teologia muito importante, é nós traduzirmos a doutrina para as questões dos nossos dias. Nós vivemos problemas hoje que Paulo nunca viveu. Paulo não conheceu a internet. Então, como que ele poderia escrever a respeito disso? Como que ele podia aplicar a verdade cristã a essa realidade? E isso cabe a nós hoje. Nós que estudamos a Bíblia, nós que queremos viver o real Evangelho nas questões modernas, mas não modernizar o Evangelho. Percebe a diferença? É pegar o Evangelho puro e aplicar nas nossas questões modernas, mas não misturar o Evangelho com as questões modernas. Não é atualizar a Escritura, é trazer a Escritura à luz dos nossos dias, onde que ela se aplica nas nossas questões, tá? Então essa é a maneira são as maneiras importantes da gente entender como saber se alguém chegar para você e falar, porque eu estou estudando a Bíblia e percebi isso, isso e isso. Primeira coisa, você tem que ver, isso está misturando com alguma outra ideia que não é a própria Bíblia? Porque uma coisa que como eu falei desses gigantes do passado, e eles criaram um lema sobre interpretação bíblica que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós não precisamos de outras coisas para interpretar a Bíblia. Então a primeira coisa, alguém chega para você, porque eu estou estudando a Bíblia e percebi isso, isso e isso. Aí você percebe, mas faz a pergunta, em que outro lugar da Bíblia comprova isso que você está falando? Se a pessoa não tiver como te responder isso, então você já, é melhor eu não acreditar nisso. E se ela também chegar com, percebi uma coisa, que a igreja está errada nesses 2000 anos. Tem alguma coisa errada aí também.
Tá? Então a gente tem que acender essas lanternas, luz de emergência, quando começa a surgir esse tipo de ensino à nossa volta. Ok? Então, o nosso único guia, a nossa única forma segura de estar com respeito à questão da verdade é: isso concorda com a Bíblia? Está na Bíblia? Tem a ver com a totalidade da Escritura? Senão, nós precisamos rejeitar. Amém? Agora, no verso 9 ele faz essa advertência contra o falso ensino, mas olha como ele prossegue. Isso aqui é muito interessante, parece dar uma confusão no nosso cérebro. Eu sei que a primeira vez que eu li isso, eu falei, não entendi. E talvez você também tenha isso, ou você já está um pouco mais do que eu, porque ele começa: pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos. Mas peraí, ele está falando de ensino, né? Ele fala, então, como está aqui: não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos. Aí você fala, nossa, acho que ele meio que bagunçou aí o que ele está falando. Ele não deixa claro, mas nas entrelinhas de muitas das coisas que estão aqui permeando toda a nossa carta, a gente percebe que eles tinham um problema muito sério com questões externas, e principalmente de alimento. Tá? Se a gente perceber, em vários momentos aqui da nossa carta aos Hebreus, existia muito espaço para o escritor falar sobre a ceia, e ele nunca falou. Vocês perceberam isso? Lembra quando ele fala de Melquisedeque, que Melquisedeque trouxe pão e vinho, e ele não fala sobre a ceia. Ele vai lá no capítulo 10 falar sobre não deixar de congregar, e ele não fala sobre a ceia. Por quê? Porque para ele não era importante? Não, mas é porque esses nossos irmãos aqui, eles davam uma importância errada sobre toda a questão alimentar. Nós temos que lembrar, eles eram judeus convertidos, e o judaísmo tem essa grande questão com os alimentos, que os alimentos são importantes espiritualmente, que aquilo que você come altera o seu estado espiritual, e que a gente percebe que em momento algum a Escritura aponta isso, e que inclusive a própria ceia não é isso. A ceia não é um alimento externo que nos muda espiritualmente. A gente sempre deixou isso muito claro. Quando a gente pega aquele pedaço de pão, o pão é pão, e o suco da uva é suco da uva. O que acontece quando você come? Ele muda? Não. Mas o que nós entendemos sobre a ceia? É algo espiritual. Aqueles símbolos são reais, que representam uma verdade espiritual. Nós falamos que sim, nós somos alimentados pelo próprio Senhor na ceia, mas não por aqueles elementos. E essa é a grande diferença. É sim pela fé. E o grande problema deles aqui era esse. A gente vê que o Novo Testamento vai trabalhar essa questão. A gente lembra de Atos 10, lembra de Pedro? Que ele tem aquela visão dos alimentos descendo, dos animais descendo, e Deus fala, come. Mostrando o quê? Que agora não era mais uma questão de coisas externas. Jesus disse isso. Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas sim o que está de dentro. Então Jesus já estava deixando isso muito claro, né? Que o grande problema do homem não são questões externas, nem para o mal e nem para o bem. Então não é porque você come alguma coisa que isso vai te piorar espiritualmente. E também não é porque você come alguma coisa que isso vai te melhorar espiritualmente. Não, isso não vai mudar nada na nossa vida espiritual. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios: contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Colossenses 2:2: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Romanos 14:17: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a questão aqui é que a força espiritual não vem
pelo aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos, mas sim pela graça que é recebida por meio da fé. De fato, a gente pode estender o princípio para dizer que nenhuma atividade externa, não só alimentação, mas nenhuma atividade externa pode prover em si uma bênção espiritual, mas somente o exercício da fé em Cristo. Então aqui a gente pode ampliar isso para qualquer outra questão. As pessoas que fazem, a gente falou de restrição alimentar aqui, mas pessoas que fazem peregrinação, pessoas que fazem coisas externas, desassociado da fé, até a própria ceia do Senhor, esse sacramento, desassociado da fé, o que é? Comer pão e tomar suco de uva. Não faz a mínima diferença na vida de alguém, se é desassociado da fé. Paulo ainda vai falar lá em Coríntios que quem come, quem participa da ceia, sem discernir o corpo, o que ele está fazendo? Está comendo para a sua própria condenação. Por quê? Porque acha que aquilo está fazendo alguma coisa, mas muito pelo contrário. Ele está se distanciando, porque ele está distanciando da fé. Ele está distanciando do verdadeiro objetivo de tudo aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que é externo, que nós achamos que pode mudar a nossa vida espiritual. O próprio frequentar a igreja. Muita gente acha que o fato de frequentar a igreja é o que muda a nossa vida. Não. Nós sempre estamos aqui, constantemente aqui, cantamos juntos, oramos juntos, ouvimos a palavra juntos. Por quê? Porque nós temos uma única fé. E é isso que nos faz crescer espiritualmente. Quando nós estamos aqui compartilhando da fé naquele que nos salvou. Mas o fato de você estar aqui, só estar aqui, de corpo presente, não muda nada espiritualmente. O fato de você passar pelaquela porta, você não sente um arrepiozinho, né? Não vai mudar nada, porque o que muda não é o lugar. O que muda não é nem a questão das pessoas presentes, mas é o objetivo de estarmos aqui. O que nós estamos fazendo aqui em comunhão, que nós estamos fazendo aqui como a comunidade dos santos, cantando para aquele que nos salvou, meditando na verdade do Evangelho, confessando uns aos outros o porquê de nós estarmos aqui, por que nós mantemos a nossa fé em Cristo, porque nós sabemos que é a única verdade. Então nada que a gente faça desassociado da fé vai trazer algum crescimento espiritual, né? Até uma questão que a gente vê que é bem notória na igreja hoje é a da ação social. E nós temos que fazer ação social? Sim, a palavra nos ensina, mas nós temos que entender que muita gente associa o crescimento espiritual ao fazer ação social. E eu já vi muita gente entrando nessa discussão, a pessoa falando de questões doutrinárias sobre a verdade da fé cristã, e a pessoa, mas eu ajudo as pessoas. Tá, mas e a sua fé está onde? A gente não está falando aqui para de ajudar e creia, mas não, continua fazendo, não é isso que Tiago fala, né? Tiago vai falar exatamente essa questão. Me mostre a sua fé com as suas obras. Mas ele não fala, mas esquece da fé, só faz as obras. Não, porque tudo é baseado na fé. Tudo, a gente na verdade faz as coisas externas por causa da fé e nunca o contrário. Nós participamos da ceia do Senhor porque nós cremos naquilo que Jesus instituiu. Mas eu não creio no pão, eu não creio no suco da uva. E a gente vê que isso é tão forte. Algumas igrejas hoje, eles, por exemplo, quando sobra aqui o nosso pãozinho, o que a gente faz com o pãozinho? Dá para as crianças. Sabia que existem igrejas que enterram porque aquilo é sagrado? É pão. Vai enterrar, o que vai acontecer com aquele pão? Vai mofar, estragar e vai sumir. Mas por quê? Porque coloca a fé em algo externo. Não, aquele pão ele só é importante quando a gente está comendo, porque a gente está com a fé em Cristo. A partir do momento em que ele está ali no saquinho, ele é pão. E é disso que o nosso escritor está falando aqui. Essa é a preocupação dele, né? Só que aí ele vai muito além, porque no Antigo Testamento aqui, né, antes disso, o verso 10, olha o que ele vai falar.
temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm o direito de comer. Por que ele falou isso? Porque a gente tem que pensar naquela realidade dos nossos irmãos do primeiro século. Por que eles eram perseguidos? Por que os cristãos eram perseguidos? Vocês lembram disso? Do que eles eram chamados? De ateus. Por quê? Porque eles não tinham um templo, eles não tinham um altar, eles não tinham uma imagem. Eles se reuniam e oravam para aquele que ninguém estava vendo. Eles cantavam para aquele que ninguém estava vendo. Eles se reuniam nas casas. Onde eles estavam era motivo de reunião para adorar o Senhor e meditar na palavra. Aí falam, eles eram os ateus. E aí esses nossos irmãos sofriam essa crítica também. Mas cadê o altar de vocês? Cadê o templo de vocês? Essa religião de vocês é esquisita. Na verdade, vocês são ateus, vocês não creem em Deus nenhum. Vocês ficam aí, né? E tem alguns escritos do primeiro século que eles falavam que os cristãos eram um grupo de pessoas que se reuniam para falar sobre um livro, mas que não tinha crença em nada. Essa era a crítica aos cristãos. Por quê? Porque as pessoas precisam de algo visível, de algo palpável. E o nosso autor aqui, ele vem falar desde o começo: a nossa salvação é pela fé, né? O capítulo 11, né? A fé é a garantia daquilo que se espera, a prova do que não se vê. Então essa é a nossa questão. E aí, por isso ele vai responder essa questão. Nós temos um altar do qual serve o tabernáculo, não tem direito de comer. Por que isso? Porque lá no Antigo Testamento, a gente vai lembrar lá de Levíticos, capítulo 16, se quiser dar uma lidinha lá, quando Deus institui a questão do sacrifício. Então nós temos vários tipos de sacrifício que aconteciam no templo. E isso é uma coisa importante até para a gente datar o nosso carta aos Hebreus, que então está antes do ano 70. Por quê? Porque no ano 70 o templo foi destruído e os sacrifícios pararam de acontecer. Mas nesse momento aqui ainda aconteciam sacrifícios no templo. Então dá para a gente ter uma ideia de mais ou menos de quando a carta foi escrita, né? Só uma curiosidade. Mas voltando aqui, então existiam vários tipos de sacrifícios, e a gente vê que de vários desses sacrifícios, da maioria deles, depois que era feito o sacrifício, o restante da carne era para os sacerdotes comerem, eram os alimentos do sacerdote. Mas existia um sacrifício feito uma vez por ano, que era o da expiação. E é desse que ele fala, desse eles não podem comer. Tem um altar, da qual os que servem no tabernáculo não têm o direito de comer. Por quê? Porque é o da expiação. Esse é o sacrifício que tira o pecado do povo. E desse os sacerdotes não podem comer. E aí os versículos 11 e 12 aqui, eles vão defender que esse era o sacrifício, que era um sacrifício que a morte de Cristo correspondeu. Olha o que ele fala aqui, versos 11 e 12. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Então, nossa passagem aqui condena qualquer visão de que Cristo entra nos homens e mulheres simplesmente porque eles comem alguma coisa. Isso confronta o ensino da transubstanciação, que eu já falei aqui. Nós não podemos estender o princípio, né, a qualquer coisa que coloque a realidade da religião de uma forma externa, tá? Nós temos Cristo e nós recebemos pela graça por meio da fé. Então a vida eterna, ela não vem por meios externos, como ritos, como lugares, pessoas, mas somente pelo coração inclinado para a cruz, por meio da simples fé na palavra de Deus. Amém? Agora, a gente não pode ter certeza de qual exatamente era o problema entre os hebreus. O autor não deixa claro isso para a gente. Mas a gente vê na resposta um princípio que a gente pode usar aqui como regra geral. A não ser que um sistema de religião confie totalmente na obra de Cristo e na sua obra expiatória,
ela vai ser estrangeira, ela é estranha à verdadeira religião da Escritura, que é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo e especialmente no sangue redentor de Cristo. Tá? Então, isso é uma coisa que nós podemos ter aqui como baliza, exatamente onde ele começa no verso 9 ali. Se é qualquer coisa que queiram pregar para a gente, que ligue a questões externas, a questão de costumes, de lugares, de pessoas, que fuja da verdadeira palavra, que fuja da obra de Cristo, é falso ensino. Qualquer coisa que te falarem que acrescente alguma coisa para a obra de Cristo é falso ensino. Você fala, não, você pode crer em Jesus, mas também, não, se tem um também, já é estranho, já é um acréscimo que a palavra nunca trouxe, porque a nossa fé é somente em Cristo e na sua obra. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e ponto final. Nós só precisamos crer nisso. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, é ou não é? E eu costumo falar isso para as pessoas. O cristianismo, porque todo mundo fala que nós somos rígidos, que nós somos cheios de cartilha de leis e de regras morais, mas na verdade nós somos o povo mais livre que existe. Nossa única regra de fé é: Cristo morreu pelos meus pecados e eu sou livre. Acabou. Só que a transformação que isso gera em nós é de uma grandeza sem igual. Não é nada que nós fazemos, não é nada que vem até nós por meio de coisas palpáveis, mas simplesmente pela ação do Espírito em nós. Quando nós olhamos para Jesus, o Espírito Santo nos transforma em novas criaturas, sem nenhum esforço nosso. Então, a nossa fé, ela é a mais leve de todas, ela é a mais livre de todas, ela é a mais amorosa de todas, ela é a única que fala da graça. Nenhuma religião fala da graça, só a gente. Por quê? Porque o Senhor é gracioso. Ele nos deu tudo de graça. Ele não exige nada de nós, Ele não quer nada em troca. A única coisa que Ele exige de nós é fé, que é olhar para Ele e falar: eu creio e deposito a minha vida nessa verdade. Só isso, acabou. Mas continuando aqui, e ele continua no verso 12 e 13 aqui, ó. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ela, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Porque Jesus ensinou a verdade acerca de Deus, acerca do homem e acerca do único caminho de salvação, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens e foi literalmente lançado para fora dos portões da cidade. Ali ele foi condenado à morte como alguém amaldiçoado. Todo o ministério e mensagem de Jesus foram inaceitáveis para a religião terrena. E assim ele se tornou um objeto de escárnio e de abuso. E é isso que nós vamos ver com a gente, né? Fora do portão, ele sofreu e ele morreu. Então, nessa separação, um princípio é estabelecido para todos que viriam a Deus por meio de Cristo. Fora do acampamento é onde nós vamos encontrar a graça de Deus. E lembra que eu falei no início que todo mundo fala que a gente precisa escolher um lado, né? E o lado que o autor aqui, os Hebreus, está nos propondo é o lado de fora. Não é nem direita nem esquerda, é o lado de fora. E não é fora da discussão, vamos entender aqui. Fora do acampamento é onde a gente vai encontrar a graça de Deus, pois é ali onde a cruz foi erigida. É onde Deus se encontrou com a gente para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e para nos aceitar na justiça do seu Filho Jesus Cristo, a quem o mundo desprezou. Então não é possível se aproximar da cruz de Cristo dentro da cidade.
Porque a cruz de Cristo está onde? Lá fora. A cruz de Cristo está fora do arraial, está fora dos muros da cidade. Então, se nós queremos nos aproximar de Cristo, se nós queremos a justiça de Cristo sobre nós, nós temos que ir para fora. Nós temos que escolher o lado de fora. E o lado de fora é o lado do quê? Do desprezo. É o lado daqueles que são rejeitados, daqueles que são humilhados, porque estão desencontrados com o sistema, porque não aceitam o sistema, porque não aceitam as coisas terrenas, porque não se apegam à religião terrena, porque não se apegam a coisas palpáveis, mas se apega a uma fé naquele que é invisível, se apega a uma obra de justiça feita para aquele que entregou a sua própria vida numa cruz, que não foi um líder político, que não foi um líder de movimento, mas ele foi aquele que entregou a si mesmo no lugar de pecadores. Eu vejo muita gente dessa nova onda teológica moderna falando que Jesus morreu porque ele era um revolucionário, porque ele era alguém que ia contra um sistema todo. E ele realmente, Jesus ia contra o sistema, mas não um sistema político. Ele ia contra um sistema daqueles que colocavam a sua fé em coisas terrenas. E ele falou: meu reino não é desse mundo. Quando perguntam para ele: mas você é rei? O meu reino não é desse mundo. Ele não disse: não, eu não sou rei não, eu só sou um porta-voz, eu só sou um profeta. Ele fala: sou rei sim, mas não desse que vocês imaginam aí. Meu reino é de outro lugar. Meu reino é espiritual. E esse é o nosso reino. Por isso nós temos que ir para fora do arraial. Agora, se a gente sair dos portões da aceitação do mundo, não porque tem ressentimento com o mundo, então não é que a gente vai, não quero saber da aceitação do mundo, porque eu também, esses caras aí estão tudo errado, e eu não quero saber deles. Então, não é esse o motivo, mas eu quero sair, eu não estou nem aí para a aceitação do mundo, porque Jesus está lá fora, porque é Ele, o meu Salvador, que está ali, e eu quero ir com Ele. Então, percebe, o ponto pelo qual eu saio do arraial, não é porque eu olho para o mundo e vai: está muito ruim aqui. Não, mas é porque eu olho lá para fora e eu vejo que o melhor está lá. Percebe a diferença? Eu não estou fugindo do mundo. Eu quero sair, eu quero ir lá, no melhor lugar. Eu quero estar com o meu Salvador, aquele que me comprou com o seu sangue, para me tornar santo diante de Deus. Então, uma vez que a salvação é encontrada em Jesus e somente nele, então o autor nos exorta aqui, saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Então ele deixa muito claro o que vai acontecer com a gente. Vocês querem a salvação? Vocês querem a santidade? Então saiam do arraial e sofram a afronta que ele sofreu. Não acha que vai ser fácil, não acha que vai ser leve, porque Jesus sofreu a afronta e vocês vão sofrer junto. Essa é uma verdade suprimida, acerca do cristianismo, que as bênçãos da salvação não podem ser possuídas sem a desgraça da cruz, sem a maldição da cruz, aquela coisa horrenda, aquela coisa horrível que um monte de gente não quer mais falar. Eu já citei isso aqui outras vezes. Um autor aí que falou que a gente não tem que falar da cruz, que a cruz é muito feia. A cruz foi desnecessária, foi uma maldade desnecessária. Não, nós amamos a cruz, porque é ali que está a nossa salvação. Ali Cristo entregou a sua vida. Por isso o nosso símbolo é a cruz, sim. E nunca vamos deixar a cruz de lado. Nunca vamos deixar de falar da cruz, porque no dia que a gente parar de falar da cruz, a gente crê no quê? A gente não tem mais nada, a gente não tem mais aonde se apoiar. Nós nos apoiamos na cruz de Cristo. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 22 e 24: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E para Timóteo ele escreveu
2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. E Jesus disse aos seus discípulos, a gente já estudou isso, João capítulo 15, versos 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que estar, sim, dispostos a sair do arraial. E a ideia de sair do arraial também vai nos lembrar o que aconteceu lá no evento em Êxodo. Lembra quando Moisés estava lá no monte recebendo a lei do Senhor? O que estava acontecendo ali no arraial? Fizeram um bezerro de ouro, estavam ali cultuando e festejando aquele bezerro de ouro. E aí, Êxodo 33, 7 nos conta que Moisés voltou, olhou aquilo lá, montou a sua tenda fora do arraial. Então percebe que não é alguma coisa nova, é aquilo que a gente fala, né? A escritura, ela se completa, né? Então a gente vai ter a mesma coisa acontecendo do que o autor dos Hebreus está falando, do que aconteceu lá em Êxodo. E assim é hoje. Onde quer que Jesus seja negado como nosso Salvador, como Salvador para os pecadores, seja em falsa igreja, seja em família, seja no mundo em geral, todos que permanecem com Ele têm que estar dispostos a ir para fora do arraial. Isso é sério isso daqui. E não é fácil. Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Então Jesus deixou muito claro que a gente ia ter que romper com pessoas, que a gente ia ter que romper até com a nossa família, se eles negassem Jesus Cristo. Mas ele falou: mas não há quem que negue aqui na terra família, posições, lugares, filhos, por causa do Evangelho, que não receba ainda aqui pais, filhos, irmãos e irmãs. E é isso que nós vemos aqui. É isso que nós ganhamos, porque nós decidimos sair do arraial. Mas ele fala: mas com perseguições. A igreja vai ser sempre perseguida. Mas, e ele continua aqui, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas é isso que nos espera. Então nós podemos olhar para as palavras de Jesus e falar: o que nos espera são perseguições. Sim, mas o que nos espera mais adiante é a vida eterna. As perseguições vão acabar. A vida é eterna. Amém? Então, o verso 14 aqui, ele vai concluir a nossa exortação, né? E não é bem como um incentivo, mas como um lembrete, ó. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então a ideia aqui é clara. Não se esqueçam, vocês são chamados para esquecer o mundo. Este mundo é passageiro, e a herança de vocês é encontrada no lugar para onde vocês estão indo. Então a gente precisa constantemente ser lembrado de que a nossa pátria está nos céus, lá em Filipenses 3:20, e que nós, como aqueles que foram antes de nós, estamos aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso que a gente viu lá em Hebreus capítulo 11, verso 10. Nós somos trazidos para perto de Deus com Cristo na sua habitação celestial, como filhos de Deus, seu povo e seu rebanho. Portanto, pela fé, vamos para fora do arraial. Vamos sair dos muros da cidade. Vamos, e fora do arraial é dentro do véu. Fora do arraial é o lugar santo. Fora do arraial é onde está a presença do Deus Santíssimo. Não é dentro, é fora. Porque ali é onde está Cristo. E é lá que Ele nos chama. Paulo escreve lá em Colossenses 3:3: pois morreste,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, de que lado que a gente tem que ficar nesse mundo? Do lado de fora. A gente não pertence a esse mundo. Isso não significa que a gente não tem que se posicionar diante das pessoas, muito pelo contrário. Mas a nossa posição não é política. A nossa posição não são de coisas terrenas. Nós temos que nos posicionar na palavra, na Sagrada Escritura. Então tudo, e claro, todas as nossas decisões, palavras, ações que nós vamos tomar enquanto estamos aqui na terra, elas têm que ser direcionadas pela palavra, pela sã doutrina, pelo verdadeiro ensinamento. Porque senão, se a gente falar, não, tudo bem, eu creio em Jesus para a minha salvação, mas na minha vida diária, eu vou misturar com outras coisas. Então, isso não é o que Deus espera de nós, porque só existe uma vida. Fala, mas como que eu vou falar de outras coisas, sem falar, sem me misturar com outras coisas? Não, a questão é que nós vamos sim. Ninguém vai falar que você não pode mais ler o que não seja a Bíblia. Não, muito pelo contrário, nós temos que ler sim. Nós temos que nos informar. Nós temos que ver o que o mundo está pregando. Porque senão, como que a gente vai ter argumento para falar contra o que o mundo fala? Se a gente não sabe do que eles estão falando, como que a gente vai se preparar? O grande ponto é não deixar o nosso coração ser infectado pelas ideias do mundo, porque nós não pertencemos ao mundo. E quando estivermos nos posicionando, alguém falar, você é louco? Fala, sou. Não, você está fora de tudo. Estou. Mas assim não dá para conviver com você. Então não conviva. Eu não vou mudar o meu posicionamento, porque eu pertenço a outro reino. Eu estou aguardando a cidade que está por vir. Lá é o meu lugar. Amém? Espero que eu tenha conseguido aqui explanar com vocês esse texto maravilhoso de Hebreus, e que realmente a gente viva dessa maneira, fora do arraial, né? Esse é o nosso lugar, o lado de fora, com perseguições, com escárnio, com desprezo, com chacotas, piadas. Vão falar muito mal da gente, vão falar que a gente é ridículo, vão falar que a gente é atrasado, vão falar que a gente... é um monte de coisa. Mas a gente vai fazer o quê? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar firmemente para a obra de Cristo na cruz e nos apegar a essa verdade e falar, o resto não importa mais. O que importa é Cristo e a sua obra de salvação. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e fomos encorajados e desafiados a sair do arraial, a ir para o lado de fora desse mundo. Senhor, nós sabemos que há um desafio muito grande nos nossos dias, e nós sabemos que na nossa força nós não podemos fazer isso, por isso nós dependemos do Teu Santo Espírito. Senhor, que pelo meditar na Tua palavra, pela nossa vida de oração, que o Teu Santo Espírito possa transformar constantemente o nosso coração, proteger a nossa mente, proteger as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos firmemente ir para fora desse mundo, que a gente não se contamine com ele, que a gente não se misture com ele, com as ideias desse mundo, que a gente não coloque a nossa esperança em nada que seja terreno, mas que a gente simplesmente olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que a gente possa viver os nossos dias ainda nessa terra, enquanto aguardamos a Tua vinda, ou então enquanto aguardamos o Senhor nos chamar, que a gente seja fiel à Tua palavra, que a gente se apegue com afinco à verdade cristã, que a gente não deixe nada contaminar a doutrina da Santa Igreja, que a gente não deixe nada entrar no nosso meio que vá contaminar a pureza do Teu santo povo. Senhor, nós
Confiamos em Ti, como o Senhor tem cuidado do Teu povo durante toda a história da igreja. E com a gente não vai ser diferente. Mas nós dependemos totalmente de Ti. Nos fortaleça para viver os nossos dias aqui na terra. E que sim, enquanto a gente está fora do arraial, que a gente seja luz para esse mundo. Para que eles possam olhar para a gente e ver, eles realmente são diferentes. Eles realmente vivem o que pregam. Eles realmente são reais. Eles não são mentirosos. Eles são verdadeiros. Senhor, faça de nós homens e mulheres verdadeiros, íntegros, fiéis, que vivem aquilo que pregam, que vivem aquilo que está na Sagrada Escritura. Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito para isso. Confiamos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos e pensamos. Nós Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.